boa noite, todo mundo que está chegando aqui na nossa live. É um prazer recebê-los. Vamos brincando aqui no início. Quem estiver já acompanhando, coloca aí o seu nome, a sua cidade, que a gente vai colocando aqui na nossa live, aqui, ó, no comentário, ó. Vamos estar destacando o seu comentário, hein? Compartilha essa live, coloca o nome aqui, o seu nome, a sua cidade, que a gente já vai estar, ó, Cleia. A Cleia tá aqui, ó. Boa noite, Gina Lopes, ó. Vai comentando, compartilhando a live e comentando que a gente já vai colocando aqui no início da tela, ó. Uma boa noite, uma boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. Boa noite, boa noite. Vamos colocando aqui, ó. Os primeiros comentários, obviamente, a gente não vai conseguir colocar todo mundo, né? Os primeiros comentários aqui a gente vai colocando no início da tela. Ó, Adriano Faria, de Ribeirão Preto, um abraço, boa noite, boa noite. Uma boa noite aí para todo mundo que está acompanhando aqui o início do nosso programa, ó. Vamos colocando aqui no comentário aqui, destacando a sua participação, é sempre um prazer recebê-los, ó. Jussara Ferraz, boa noite a todo mundo. Vamos chegando aqui, participando aqui com a gente. Maria Cláudia Lopes, boa noite a todos. É isso aí. Ó, Rosângela de São Paulo, o pessoal aí que está compartilhando, comentando, a gente vai colocando o seu nome aqui no início, aqui em destaque, enquanto a gente começa aqui a introdução para o nosso programa, que hoje está muito bacana, galera. A gente está com um formato novo, com a participação aqui musical do Reinaldo Duarte, a palestra com a nossa amiga Sandra. Está muito gostoso o programa hoje. E é um prazer tê-los aqui com a gente, hein? Hoje nós vamos estar estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Boa noite, boa noite. É isso aí, galera. Boa noite a todos. É uma alegria recebê-los aqui mais uma vez no nosso programa Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. Já de início a gente pede desculpa aí se algum erro, alguma falha. Estamos iniciando nesse formato. Antes vocês acompanhavam, era de modo presencial, né, que a gente filmava e pelas recomendações aqui em respeito aos convidados e a você que nos assiste, a gente está nesse formato, cada um da sua casa. Hoje a gente terá o Reinaldo Duarte fazendo a parte musical da residência dele, a nossa companheira Sandra aqui também, fazendo a participação da sua residência, vai falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo aqui para a gente. E na primeira etapa vai ser a parte da palestra, né? E a segunda parte a gente vai ter um bate-papo mais dinâmico, onde vocês vão poder participar com pergunta, interagindo um pouco mais conosco. Eu já vou iniciar aqui dando boas-vindas aqui para nossa amiga Sandra. Boa noite, Sandra. É um prazer recebê-la aqui com a gente hoje, hein? Boa noite a todos, os companheiros. É um prazer. Boa noite. E aqui vamos estar recebendo aqui o Reinaldo. Eu vou colocar aqui ele aqui com a gente na tela, o Reinaldo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele ficou sem o sinal. Senão a gente já retoma o sinal com ele e dá sequência na parte musical. Vamos ver aqui. Perfeito. Tá ouvindo a gente, Reinaldo? Vê o áudio. Vê se ele tá mexendo. Boa noite, meu amigo. Tá ouvindo a gente? Reinaldo? Reinaldo, você tá ouvindo a gente? Não tô ouvindo ele. Mexe no Para você, eu tô aparecendo aqui, né, Sandra? Sim, tá tudo perfeito. Vamos ver aqui. E aí, Reinaldo, tá ouvindo a gente?
Vamos ver se ele consegue. Amém. A gente vai dando sequência na parte com a Sandra, e logo já vou até mandar uma mensagem aqui para ele, vou ver se eu auxilio ele lá, aí ele faz para ele fazer a participação musical na sequência. E antes, a gente já gostaria de agradecer todo mundo que está assistindo, que está compartilhando, comentando. A gente está recebendo carinho de todo mundo aqui nos comentários. E vamos estar fazendo o estudo hoje com a Sandra aqui do capítulo 13. Eu gostaria de pedir, Sandra, que você fizesse uma prece de abertura, que aí eu vou fazer a leitura inicial para você dar sequência, tá? Certo. Então, eu peço a todos que estão conosco em mais esta jornada, para que nos liguemos a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, e a todos os mentores amigos que sempre estão ao nosso lado, nos auxiliando, para que nesta noite possamos aprender juntos um pouco mais daquilo que o Divino Mestre nos trouxe, o seu Evangelho de luz. Jesus querido, abençoe os nossos esforços para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem. Sê conosco em todos os instantes e que agora se firme uma corrente entre todos os encarnados e estes luminares, para que os teus ensinamentos possam ser divulgados. Assim seja. Assim seja. Fazer a leitura do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, só a parte de Mateus. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí inicia assim, fazer o bem sem ostentação. Está no Evangelho do Novo Testamento em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então essa é a parte que nós vamos estar estudando hoje e vamos ver o que a Sandra tem para nos trazer, para nos enriquecer. Sandra, fica à vontade aí, eu vou te colocar na tela inteira aqui, tá? Obrigada. Então, primeiramente, nós precisamos nos lembrar de que Jesus falava sempre por alegorias, que os seus ensinamentos tinham algo mais profundo que não é captado num primeiro momento. Esta colocação que a esquerda não saiba o que a direita faz, nos leva a uma reflexão profunda. Muitos de nós, realmente, já estamos praticando um pouquinho da caridade, material e moral, que é o tema que eu escolhi dentro desse capítulo para conversar com vocês, para que nós possamos atenuar as consequências dos nossos erros. Nós já estamos num momento onde o nosso espírito, através da evolução, já percebe o certo e o errado e muitas vezes se sente culpado em ter muito, olhando para o irmão que nada tem. Mas quando nós fazemos esta caridade justamente apenas para atenuar erros, sem envolver o doar-se, o dar-se, será que esta caridade está plena em toda a sua essência? A nossa irmã Rosale, no Evangelho, neste mesmo capítulo 13, fala-nos a respeito da caridade moral
e da caridade material. Ora, a caridade material é muito mais fácil. Estender nossas mãos, dar uma moeda, comprar uma cesta básica para alguém que está necessitando, é muito simples. Aquilo alivia a nossa consciência. Mas o quanto de nós estamos dando, estamos doando junto com aquele alimento ou com aquele pedaço, aquela moeda que estendemos a mão. Muitas vezes ela é estendida com raiva. Sim. Ai, deixa eu dar para não me aborrecer. Essa pessoa fica aqui em cima de mim me pedindo. Isso é caridade? Será que é isso que o mestre pediu? Quando ele fala também da mão esquerda e da mão direita. Quando nós vamos aos meios de comunicação e lá mesmo dizemos a todos: eu estou dando um cheque no valor de tanto, eu sou bonzinho, eu ajudei fulano, eu dei a cicrano. Contamos aos demais tudo aquilo que fazemos no intuito, talvez, de abrandar a nossa consciência, que pressente ou sente que não estamos fazendo tudo o que poderíamos. Caridade vai muito além disso, tanto que ela é uma das bases da nossa doutrina, pois o Espírito da Verdade, também num capítulo do Evangelho, diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor atuando. E para que o amor atue, é necessário não somente estender as mãos, mas doar-se de coração. Ora, alguns dirão: eu não tenho nada. O momento está tão difícil. Estou com dificuldades financeiras em meu lar. Estou com contas atrasadas. Como posso ajudar alguém? Pode. Ninguém tem tão pouco dentro de si, não materialmente falando, que não possa dividir com o seu semelhante. Certa feita, Judas pergunta a Jesus. Jesus costumava conversar muito com os seus discípulos, pois eles iriam levar sua boa nova a todo o povo, pois esse mestre querido já sabia que o seu tempo na terra seria curto. E Judas então se coloca como alguém que se sente perdido perante tantos pedidos. Porque sim, desde que o homem está na terra, há um desequilíbrio muito grande entre as posses das pessoas. E posses materiais, posses espirituais e posses morais. As espirituais, porque nem sempre o espírito conquista aquilo a que ele veio nesta encarnação ou nas que a precederam. As morais, porque nem sempre ele desenvolve em si as qualidades que deveria. E as materiais, porque alguns seres egoisticamente retêm para si muito mais do que necessitam. Então, os nossos apóstolos, homens que eram, também se sentiam perdidos ao ver o pedido imenso das pessoas que lhe acorriam. E ele pergunta a Jesus, dizendo que se sente perdido, sem saber a quem ajudar. E a resposta do mestre é esta: que a caridade deveria partir de dentro, que eles não se preocupassem tanto em doar o material, mas sim em dar tudo aquilo que as pessoas precisavam espiritualmente falando. Vejam, quando eu dou algo
e eu me entrego nesta doação, quem recebe sente esta vibração amorosa. E por pouco que seja, ele se sente completo, pleno, ele recebe. Quando nós pensamos também no momento que estamos atravessando, dentro do nosso lar, hoje, fechados com os nossos familiares, por força das circunstâncias, estamos tendo paciência? Estamos ouvindo com carinho uma reclamação, um pedido de um idoso, de uma criança? Estamos sorrindo? Estamos agradecendo? A nossa caridade está indo o suficiente para que evitemos transmitir más notícias que nem temos certeza se são fakes, e, ao contrário, selecioná-las com todo carinho e enviar aquelas que trazem mensagens de alegria, de esperança, de otimismo para os nossos amigos? Olhem quantas facetas tem a caridade. Mas, volto a dizer, a caridade moral é a mais difícil. Vamos dar uma olhadinha no livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde o Emmanuel, aquele espírito lindo, fala palavras maravilhosas. Na hora da caridade, não reflita apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer, porque a nossa caridade é julgar. Nós doamos e dentro de nós pensamos: estou dando porque eu trabalhei, porque ele também não foi trabalhar. Estou dando uma blusa nova, será que essa mulher vai cuidar da minha blusa? Caridade é desprendimento, é esquecimento. Eu doei e esqueci. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição no horário certo? Quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Como julgar as necessidades do próximo se não sabemos as suas vidas pregressas, o seu passado em vidas anteriores ou mesmo na vida atual? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra, sob as hipnoses da viciação e do crime? Quantos espíritos não tiveram sequer a oportunidade de ouvir a palavra amiga, de ter o lar estipulado, o pai, a mãe, as regras, os primeiros ensinamentos, o beabá da religiosidade? Um pai e uma mãe que sequer lhes mostrou que há um Pai Celeste olhando por todos nós. Quantos irmãos? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? E aí a tentação foi mais forte, porque não contavam sequer com o auxílio da prece. Quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? Nós sabemos também que as obsessões são uma constante em grande parte da nossa humanidade, e que os espíritos que ainda sofrem, que ainda não encontraram a luz, por causa desta dor profunda que eles possuem na alma, eles desejam ver outros sofrerem. Nem sempre é uma obsessão
ligada a atos passados àquela ou outra pessoa. Muitas vezes é o sofrimento que impele estas criaturas. Eu sofro, ele também tem que sofrer. E a caridade do perdão é o nosso dever, do entendimento, da compreensão. Esta semana estávamos em estudo em nossa casa espírita e um espírito muito luminoso colocou da seguinte maneira: o perdão é divino, mas o perdão ainda é o início da trajetória da alma em redenção. Quando verdadeiramente incorporamos em nós os deveres cristãos, já não mais perdoamos. E não se espantem. Não haverá necessidade de perdoar, pois não nos sentiremos ofendidos. Apenas compreenderemos que aquele irmão, aquela irmã que tentou nos afrontar de alguma forma está em sofrimento. E vamos praticar a caridade com ele, o entendendo, o aceitando, o respeitando dentro do seu momento espiritual. Então, meus irmãos, no livro dos Espíritos, no capítulo 12, ele fala da perfeição moral. E há uma pergunta bastante interessante, que é a 893. Perguntam aos espíritos: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E eles nos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. Vou repetir. O interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. Olha aí a caridade na sua mais divina essência. Então, meus amigos, a mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Como é lindo isto! E como ainda estamos distantes. Mas isto não importa. Para a evolução, o ser aprende praticando e repetindo. Carregamos conosco de vidas passadas nossas más tendências que adquirimos porque repetimos aquele fato que nos deu prazer ou porque não nos importamos com as suas consequências. Hoje, mais acordados, com esta santa doutrina a nos orientar, despertamos e queremos muitas vezes nos tornar santificados. Mas não. O treinamento de todas as virtudes, em especial da caridade desinteressada, vai acontecer sempre que nós repetimos continuamente. Ora, semana passada alguém me estendeu a mão e eu estava zangado e eu disse, não vou dar, e fui embora. Cheguei em casa, a culpa me bateu. E agora? Sou um réprobo? Não, sou um ser humano em evolução. Vou orar, vou pedir a Jesus que da próxima vez, quando isto acontecer novamente, o meu coração se abra. E se eu não tiver a moeda em minhas mãos, eu terei o sorriso, eu terei a palavra.
eu terei o aconchego e a compreensão. E ao repetir isso 1, 2, 10, 1000 vezes, certamente a caridade incorporará ao meu ser. E eu farei tão naturalmente que eu nem mais perceberei. Uma coisa interessante. Nós estamos num ambiente difícil na Terra, vibratoriamente falando. Devido à pandemia, há muita vibração de dor, de desespero, de angústia, de descrença e de revolta. O Chico nos trouxe uma lição tão interessante. Ele costumava andar com algumas moedinhas no bolso, porque ele dizia o seguinte: quando alguém estender a mão, ele já colocava a mãozinha no bolso e dava a moedinha. E o Chico, com aquela mediunidade maravilhosa, via realmente sair da mente daquela pessoa luzes direcionadas a ele. E sabe do que eram essas luzes? As luzes da gratidão. E ele pensava e ele disse àqueles que o ouviam: imaginem só se eu tivesse tratado mal ou respondido o que esta pessoa teria me direcionado. Então, se ainda não podemos começar a caridade totalmente desinteressada, como eu disse no início, apenas para trazer para nós paz de consciência, que seja, porque é o primeiro passo. O primeiro passo que nos levará à compreensão total de que somos todos irmãos e de que fazer caridade não é nenhum favor, é uma obrigação, já que ascenderemos juntos. Há uma escada que nos leva ao alto, e cada ser humano que estendemos a mão, sim, certamente é o degrau que nos levará mais acima naquilo que almejamos. Vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que recebemos, pelas benesses que o Senhor nos concede. E ao ajudarmos aquele que está na retaguarda, certamente teremos direito a receber ajuda daqueles que estão à nossa frente, porque a lei de retorno funciona para todos. É dando que se recebe, não é assim? A nossa oração de São Francisco de Assis, que sejamos instrumentos da paz, um instrumento valioso, acionado pelo coração, pelo sentir, pelo doar-se, por esta caridade que vai encontrar muitas formas diferentes de ser praticada, não necessariamente envolvendo o material, que é importante no mundo em que vivemos, mas que precisa e deve ser complementado pelo amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem a caridade, eu nada serei. Que maravilha, hein? Muito obrigado pela sua explanação, muito, muito legal. A gente também agradece o pessoal que está comentando, nossos amigos que entraram aí na live e está participando, dando seu boa noite, a gente está acompanhando aqui. E é isso mesmo, achei interessante uma parte para ele fazer Obrigado. Perfeito. Tá ouvindo bem a gente, Reinaldo? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Legal. Então a gente agora convidar o pessoal que está acompanhando a gente vai para uma segunda etapa do programa. O Reinaldo vai trazer uma música para nós aí, como sempre, uma música muito boa que nos edifica.
E a gente ainda vai continuar a segunda etapa, conversando com a Sandra, e batendo um bate-papo mais informal, lendo o comentário. Tem algumas perguntas aqui já selecionadas. Então, fica o convite para você que está assistindo a gente também participar, deixando o seu comentário aqui, a sua pergunta, dúvida, sugestão, sua visão sobre o tema. Participa aqui com a gente no comentário, que após essa música aqui, a gente vai dar na sequência ainda, e tem muito programa ainda. Reinaldo, fica à vontade aí, meu amigo. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrubar, que sua força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrubar, pois sua força e vitória é Jesus. Jesus. Quero viver tua palavra, quero estar cheio do teu Espírito, mas eu te peço, livra-me do mal. Eu quero viver tua palavra, eu quero estar cheio do teu Espírito, mas eu te peço, livra-me do mal. Jesus. Jesus. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Ó, deixa eu perguntar para vocês que estão assistindo. Para mim ficou travado a imagem dele. Para vocês também ficaram assim ou não? Para você tá normal, Sandra? Não, tá travada, tá parada. Ah, tá. Não, mas a voz do Reinaldo saiu para mim, mas a imagem dele travou, né? A imagem fica parada, isso. Ah, perfeito. Meu, muito obrigado, Reinaldo. Vamos voltar ainda com o Reinaldo fazendo mais música aqui pra gente. Vamos só ver se tinha travado, né? Vamos ver se volta lá o sinal. Mas, de qualquer forma, vamos dar continuidade aqui. Lendo os comentários, ó, o pessoal está comentando, falando que travou mesmo.
O Anderson dando boa noite, Michele, Zilda Lopes, Deise, Emília Heder. Ó, Eli Silva participando aqui também, ó. Vamos ver o comentário dela aqui, ó. Ó, e quando uma ou mais pessoas passam a praticar uma ação devido à indução verbal de outra, não com o intuito de vangloriar-se de seus feitos, mas sim como intenção de ganhar voluntários. Isso é a mesma falácia do Evangelho? Uma mão não deve saber o que a outra faz? Aí, a participação da Eli Silva aí para o nosso comentário, Sandra. Eli, boa noite, obrigada pela sua participação. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta devido à indução verbal de outra. Quando alguém convida várias pessoas para participarem de um momento, como, por exemplo, vamos fazer uma distribuição de cestas, vamos entregar remédios, né? É claro, não seria com o intuito de vangloriar-se, tá? Quando você está divulgando uma instituição que faz o bem, o Evangelho quer dizer o seguinte: existem pessoas realmente que, ao fazerem o bem, elas gostam de mostrar-se aos demais. A gente gosta de lembrar do Evangelho dos fariseus que iam nas praças públicas e batiam no peito dizendo: eu sou bom. É nesse sentido, sabe, Eli? O que o Evangelho pede e o que é visto é sempre a intenção, não é propriamente a ação. Tá? Vê se você entende, como eu disse no início, que é tudo alegoria. A intenção é que conta. É claro que se eu tenho uma instituição de caridade e eu pretendo ajudar e saio divulgando, eu não estou me vangloriando. Ao contrário, eu quero ganhar voluntários que ajudem. Isso é meritório, ao contrário. Tá bom? Perfeito, perfeito. Ó, é porque o Evangelho, eu penso assim, vê se está correto o raciocínio. O Evangelho é para nós, é para digerir, conduzir o nosso sentimento, o nosso raciocínio. Aí vai da intenção. Tinha um conhecido que postava sempre atividades assim de doação de cadeira, de empréstimo de muleta, e às vezes eu olhava assim e falava assim, meu, né, mostrando tal. Aí chegou um dia que minha mãe, né, ela desencarnou já, mas ela precisava de cadeira de banho, de muleta. Quem foi a primeira pessoa que eu lembrei e que eu fui lá e me estendeu a mão e me ajudou, né? Então, assim, esse rapaz, nesse caso, ele faz esse trabalho de coração, sem pedir nada, e esse mecanismo de divulgação nas redes sociais, tal, é uma ajuda, tanto para quem vê, saber que ele está ali disponível para auxiliar, quanto para os demais. Agora, se fosse, ou se é feito para glória pessoal, aí já é com ele. Eu não creio que seja, mas aí já é com ele, com a consciência dele, né? Eu penso dessa forma, Sandra. Exatamente. Olha, é sempre analisado sobre a ótica espiritual a questão da intenção. É isso que nós temos que nos prender, porque senão, como aí ele citou, ninguém mais vai falar nada, então ninguém vai mais se juntar, ninguém mais ser voluntário de nada, então não funciona. A gente não consegue sozinho, muitas vezes, fazer algo de bom. Precisa de ajuda, né? Tem que divulgar. Perfeito, perfeito. Nosso amigo Jerônimo aí também, fazendo os comentários. Jerônimo, nosso amigo. Tinha um comentário aqui, Sandra, de uma outra live que nós fizemos, e acabou não aparecendo para mim enquanto nós estávamos no ao vivo. Eu vou ler o nome da pessoa e a pergunta dela, aí depois dessa a gente vai com mais uma música com o Reinaldo, pode ser? Pode. Ó, a Tânia Lúcia tinha feito um comentário, uma pergunta na outra live nossa, perguntando: todos os que desencarnam, todas as pessoas que desencarnam, é obrigatório passar pelo umbral ou não?
Aí era o comentário dela. Bom, primeiramente nós precisamos colocar uma situação. O que é o umbral, né? Nós temos, às vezes, uma imagem do umbral, aquele lugar escuro, terrível. Para aqueles que já leram ou assistiram o Nosso Lar, lá é umbral. E vocês viram que cidade espiritual maravilhosa, tá? Então, o umbral é assim, a morte é uma simples passagem de um lugar para o outro, é atravessar uma porta, é chegar a um umbral. Agora, esse umbral pode significar uma colônia espiritual quando a pessoa está bastante desapegada da matéria, pode significar um pronto-socorro espiritual quando ela leva para o lado de lá certas mazelas, certas doenças do corpo físico impregnadas no perispírito, e pode também significar um local de sofrimento para aqueles que na vida nada fizeram de bem a si mesmo e ao seu semelhante. Portanto, acredito eu que no estágio em que estamos na Terra, passaremos fatalmente pelo umbral. Dificilmente nós, os encarnados comuns, daríamos um pulo e já iríamos para um local altíssimo. Lembrando, né, que o nosso lugar mais alto de referência é o nosso lar. Perfeito, perfeita análise. O pessoal segue comentando aqui, participando, a gente agradece todo mundo de coração, ó. Maria Amélia, boa noite, Éder e os amigos. Meu, muito legal. Vamos agora ver se o Reinaldo nos brinda com mais uma excelente música aqui. Vamos ver como está nosso amigo aqui. E aí, Reinaldo, tá de castigo aí não, né, Reinaldo? Fica à vontade para mais uma música para a gente, meu amigo. Ok, obrigado. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. E tudo que me acontece enquanto Deus já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Eu olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. E tudo que me acontece enquanto teu amor já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Meu ideal. Meu ideal. Lindo, lindo. Show. Muito obrigado, Reinaldo. Que lindo, né? Muito bom. O Reinaldo manda muito bem aí na música. A gente está procurando fazer um
um formato mais dinâmico aqui. Logo, logo a gente volta com ele aí, com mais músicas com a gente. Vamos pôr aqui na tela a Sandra aqui. Vamos ver como ficou. Ó, a gente dando continuidade ao estudo, ao tema, a Michele perguntou, ó, mas ela pode ir direto para um lugar bom sem passar por um umbral? Eu me lembrei, Sandra, e Michele, do livro Violetas na Janela. Era uma menina, Patrícia, né? Esse livro é pela psicografia da Vera Lúcia Marinzec. Isso. E a Patrícia desencarnou jovem, foi dormir, acho que teve um aneurisma, algo assim, uma morte súbita, e ela conta que ela não precisou passar pelo umbral, porque ela, na ficha kármica dela, inclusive, até tinha um planejamento de um sofrimento até ela desencarnar. Porém, como ela trabalhou no centro espírita, ou não necessariamente precisa ser no centro espírita, né? Fez o bem em qualquer religião, ou até sem religião, mas vivenciando de verdade o evangelho e fazendo bem, ela não precisou passar por um sofrimento na carne para desencarnar, e também não passou pelo umbral. Ela foi despertando aos poucos no plano espiritual e teve uma passagem assim tranquila, digamos. Eu acho que é legal a gente dizer, porque para tirar esse medo da morte, né? Porque geralmente a gente às vezes vive com medo da morte, mas a hora de fazer algo bom por nós mesmos é agora, né? Enquanto nós estamos na carne, se a gente puder fazer algo positivo, algo bom, a gente vai ter uma vida boa já nessa encarnação e uma passagem tranquila. Não, no meu modo de ver, não necessariamente nós precisamos sofrer na carne nem passar pelo umbral. O que você pensa a respeito, Sandra, nessa questão da Michele? Eu concordo com você. Achei o exemplo da Patrícia bem interessante, porque era uma jovenzinha, né? Tinha apenas 19 anos, e a gente pode até aumentar o número de exemplos. Você imagina, por exemplo, o Chico Xavier passou pelo umbral? Absolutamente não. Né? O doutor Bezerra de Menezes. Então, Michele, é proporcional sempre às atitudes, à forma como a pessoa viveu na Terra e, principalmente, ao seu desapego. O que prende o espírito ao umbral, Michele, às vezes nem é o fato dela ser boa ou ruim, mas é porque ela ama tanto as coisas materiais que ela fica presa. Por isso que nós precisamos usar, né, aquilo que Deus colocou para nós, como usufrutuário por empréstimo, sem se apegar, sem se deixar escravizar, para que a gente não fique preso. Mas a sua resposta é sim, ela pode sim, dependendo do seu merecimento. Eu disse na minha resposta que a grande maioria, porque infelizmente você sabe, né, Mi, como está a vibração da Terra neste momento. Verdade, sem dúvida, né? E também temos uma pergunta a gente primeiro agradece todo mundo que está participando aqui com as perguntas, com o seu ponto de vista aqui nos comentários. E também tem uma pergunta da Diva Macena, que ela também havia perguntado anteriormente, a gente não conseguia ter dado uma atenção especial devida. Então, a Diva Macena havia perguntado assim: quantas vezes nós precisamos reencarnar, né, para a gente ter esse progresso espiritual aí? Existe um número de vezes que a gente precisa reencarnar? Quantas vezes precisamos reencarnar na Terra? A pergunta dela. Fica à vontade, Sandra. Há algumas correntes espiritualistas, sem nenhuma crítica de nossa parte, que costumam já dar um número exato. Mas precisamos nos lembrar que a evolução é individual. Nenhum espírito evolui igual ao outro. Nenhum. Então, desde o momento que nós adquirimos a consciência e começamos a ter o livre-arbítrio, passamos a fazer as nossas escolhas e isto irá determinar o quanto de vezes que precisaremos reencarnar. Nós temos que
para perder a necessidade da reencarnação, alcançar um certo nível evolutivo e ganhar várias qualidades, consequentemente eliminando as más. Há espíritos que demoram milênios, porque eles insistem nos erros. E há outros que vão meio que em linha reta. Eles compreendem que o Criador está no leme, através dos seus prepostos, do qual Jesus é um deles, né? E eles almejam crescer o mais rapidamente possível. Então, a quantidade depende de cada espírito e da forma pela qual ele está aproveitando as suas reencarnações, não angariando novos débitos e pagando a multidão de pecados, como foi o exemplo da Patrícia, que o Éder falou, através de uma ferramenta importante, que foi o tema de hoje, caridade. É a melhor ferramenta, né? Melhor ferramenta. Eu lembro que teve uma palestra aqui na Câmara Municipal, aqui de Praia Grande, e com Carlos Bacelli. E ele falou assim, que o mentor dele, tal, nos estudos, falou assim, ó, se você passar por essa existência só não fazendo mais débito, já tá bom. Porque muitas vezes a gente procura semear o bem, mas infelizmente, né, devido ao nós estarmos aí no mundo de prova e expiação, às vezes a gente ainda vai tropeçando, né? Mas a gente vai dando sequência e vamos caminhando. Eu gostaria de fazer uma leitura de um trechinho aqui curto, quando a gente definiu que a gente ia estudar essa parte, eu tinha acabado de ler um trecho do André Luiz, Sandra, que é servir sem exigir. Eu gostaria que você comentasse um pouco, que o André Luiz fala assim, ó, dependemos, por vezes, enormes coeficientes de força, tempo e atenção falando em servir. E largamos a palavra certo de que o amor ao próximo se limita às rendas materiais com que costumamos obsequiar a vida física, que é mais ou menos o que você estava falando no início lá, né? A gente faz a caridade só pensando que seria só o bem material, né? Sem dúvida, o mérito da assistência às carências do corpo é virtude que não pode ser apreciada em medida terrestre. Agora, eu achei legal esse final, né? Que aqui ele fala que, lógico que a gente faz a caridade, material é importante, mas não é somente ela, né? Que a gente depois vai ter uma noção maior do bem que essa caridade material abrange. Mas ele diz aqui, ó, ninguém contestará, no entanto, que até agora 90% das atividades que se reportam a ela se desenvolve na base da sobra, sem proveito real para os braços que a distribuem. Essa parte me deu um choque, assim, né? Porque fala assim, que tem muita caridade, mas 90 a cada 100, às vezes só doa a sobra. Às vezes, e às vezes e não faz muito benefício para aquele que doa. Lógico que aqueles que estão recebendo, maravilhoso. Mas o desafio maior para todos nós, acredito que seja esse, de doar aquilo que nos toca, né? Aquele essencial, o nosso tempo, às vezes não só o financeiro, né? Aí eu gostaria que você desse continuidade nessa visão, assim, o que você poderia acrescentar para nós. Eu vou falar rapidamente, porque a Deise colocou uma pergunta que é importantíssima. Aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela, se der o tempo. Perfeito, fica à vontade. Isso. Isso, Olha, isso. Essa questão da caridade é aquilo que a gente falou, é a doação de si mesmo, né? É o que o André Luiz realmente fala. É muito fácil eu dar do que está me sobrando. Eu peço a todos, se possíveis, que leiam o óbolo da viúva. Essa passagem de Jesus responde perfeitamente. Muitas pessoas colocavam muito dinheiro e ela deu a única moedinha que tem. Aos olhos de Deus, quem fez mais caridade?
né? Ali, é claro que a compreensão naquele tempo era essa, mas hoje nós já temos uma mente mais estendida e sabemos que ela deve ir além, ela deve ir na parte espiritual, moral, apoiando, amparando e compreendendo. Posso responder então, Éder? Pode, perfeito. Vamos para a parte musical com o Reinaldo e a gente responde essa pergunta da Daisy? Tá Pode joia. ser? Pode, Então tá, perfeito. então ó, a gente vai... ó, eu vou fazer a pergunta, vou fazer igual o pessoal na televisão, hein? Ó. Eu vou fazer a pergunta e a resposta é depois da música, hein? Ó, a Daisy tinha perguntado, ó, nossos amigos espíritos estão recebendo todas as pessoas desencarnadas devido ao Covid-19? Elas estão sendo amparadas pelo lado espiritual? Nos fale um pouco sobre isso. Então a Sandra vai estar falando um pouco sobre isso, mas antes deixa eu ver o meu amigo aqui, Reinaldo, que vai cantar mais uma música aqui pra gente. Fica à vontade, meu amigo. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe, a herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra, toda glória é dele, a vitória alcança de minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Mas o orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Eu fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe, a herança. Eu fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra, toda glória é dele a vitória, alcança de minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Perfeito, maravilhoso. Eu coloquei a tela aqui, nós, porque para mim apareceu travado a imagem dele novamente. Aí eu pus a gente, Sandra, o pessoal vê que ainda estava tendo movimento nosso, mas eu acho que está com alguma dificuldade. Depois de alguns minutos, trava a imagem, mas fica o áudio ainda da bela canção e participação do nosso amigo Reinaldo. Sandra, ó, pode ficar à vontade. O Bilão, ele é o proprietário dessa página aqui do Praia Grande na Tela, ele tem nos incentivado muito, e esse período que a gente tem de 1 hora de programa, ele não se incomoda
se a gente passar um pouco, tá? Então, a gente tem como base, mas ele é alguém que incentiva muito esse nosso trabalho, esse projeto, e já fica até o agradecimento a ele, a oportunidade que a gente está aqui de levar um pouco de consolo, esclarecimento e esse bate-papo que, infelizmente, por conta do Covid, né, que é a nossa próxima pergunta, muitas casas espíritas estão fechadas e é um modo que a gente tem de estar distante, mas próximos ao mesmo tempo, né? Então, não se preocupe aí com o horário, fica à vontade para responder a nossa amiga Deise Borges, tá? Então, Deise, foi até interessante sua pergunta, porque um dos mentores que trabalham na casa que eu frequento, esta semana, nos pediu, e eu também faço as palavras dele, pedindo a todos que estão conosco neste momento. Deise, infelizmente, devido à grande maioria das pessoas viverem apenas pensando no lado material, elas estão chegando do lado de lá, incrédulas, assustadas e revoltadas. Muita gente. Eles estão se amparando dentro das suas possibilidades. Mas quando o espírito está em desespero, muitas vezes, ele não permite nem o acesso. Então, o que a espiritualidade nos pede? Que vibremos intensamente por eles. Em nossas orações, que nos lembremos desses irmãos que estão fazendo a passagem sem se dar conta, porque às vezes a pessoa entra em coma, né, devido aos problemas respiratórios, e já acorda do lado de lá. Tá? Então é isso. Vibrar, rezar bastante por esses espíritos e também para auxiliar o trabalho da equipe espiritual, que vem sendo árduo e difícil. Muitos espíritos já nos falaram isto. E realmente a gente acredita. Claro, eles não nos deixariam na mão num momento como este, mas imagine o número, né? São milhares de espíritos chegando a um local onde eles não compreendem, não sabem e se revoltam. Tá bom, minha querida? Jesus abençoe a todos nós. Perfeito, perfeito. Sandra, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação, a participação do Reinaldo, a todos que estão participando aqui, e gostaria de deixar um espaço para suas considerações finais, agradecimento, qualquer coisa que você queira falar para a gente aí, para a gente já concluir o nosso programa de hoje, que para mim foi um motivo de muita alegria hoje. A gente está se adaptando, eu sou um pouco leigo aqui, manuseando o programa, mas a gente sente o carinho do público que está aqui acompanhando, comentando, então o saldo é positivo e gratidão. Então, as considerações finais aí, fique à vontade. Somente agradecer também. Agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a você, Éder, a esse amigo que cedeu o espaço e a oportunidade de nós aprendermos, porque o ouvido mais próximo, é claro, que é o meu, né? Então, tudo que foi falado, com certeza, para mim, foi muito importante. Obrigado, Reinaldo, a todos os que participaram. Que Jesus abençoe a todos nós. Amém. Vou passar aqui para o meu amigo Reinaldo, para ele fazer a canção aí de encerramento do nosso programa. E agradecer mais uma vez e vou deixar só um recado para o pessoal. Esse nosso programa ele é semanal, né? Então, toda quarta-feira, às 19 horas, você tem esse encontro marcado aqui com a gente. Mas se você quiser ter um contato mais direto com a gente, mensagem edificante diária, um conteúdo espírita mais constante, o nome do nosso programa é o nome da nossa página também no Facebook, Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. E lá você pode tirar mais dúvidas com a gente, mais esclarecimentos. Às vezes tem muito pessoal que acompanha o Praia Grande na tela e pergunta onde tem casa espírita, quer saber um pouco mais do espiritismo na nossa região. E lá a gente passa algumas informações da USE de Praia Grande, que é a União da Sociedade Espírita, alguns contatos. As casas espíritas estão fechadas, obviamente, por causa da pandemia,
Mas, assim que passar tudo, nós vamos retomar, as casas vão retomar a atividade, a gente vai estar divulgando os endereços de diversas aí para o pessoal estar acompanhando, tá? Então, gratidão, vamos encerrar o programa com o Reinaldo aí na parte musical, viu? Muito obrigado a todos. Sandra, obrigado, viu? Foi uma honra mesmo estar ao seu lado hoje aqui, tá bom? Você sendo a pioneira na Praia Grande. Parabéns, tá? Eu quero te amar, tocar o teu coração, derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quantas lutas vierem me derrubar, firmado em ti estarei. Tu és o meu refúgio, ó Deus. Então importa onde estiver, no vale do monte adorarei. A ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder-me nos teus braços, oh Pai. Toda minha alma desejo a ti, junto aos anjos cantarei. Tu és o santo exaltado, aleluia, 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 aleluia.